Salut tout le monde! Hoje a gente está começando um pouco internacional, mas mesmo que a gente vá conversar com um casal que talvez não saiba francês e que tenha mais contato com a língua inglesa, é importante a gente saber que o tema que a gente vai tratar hoje não tem fronteiras, nem línguas, porque a linguagem que ele fala é a linguagem do amor. É o que dizia São João Paulo II também, ao falar desse tema com os jovens e também com todo mundo, né? Porque não é um tema só atual, é um tema que nos toca a nossa identidade diretamente. Então hoje nós vamos falar com o Vinícius e a Laila, eles vão conversar um pouco com a gente sobre o que é a teologia do corpo e como eles trabalham a teologia do corpo em Brasília e fora também. Boa noite! Boa noite! E aí, pessoal? Pois é uma honra, né, tá aqui na carpintaria, poder falar de um tema que envolve tanto a nossa vida, nosso apostolado, que é a teologia do corpo de São João Paulo II. Então, agradeço o convite, eu, a Laila, para poder partilhar um pouco daquilo que a gente sabe sobre a teologia do corpo, daquilo que, mais do que saber, que a gente experimenta, né, porque a gente vai, ao longo aqui da conversa, vai ver que a teologia do corpo não foi pensada como simplesmente uma doutrina, ela foi pensada como uma forma de aproximar o homem contemporâneo do chamado de Cristo, que é Redentor dos homens, à união com o esposo, que é nosso Senhor. Então, um grito da nova evangelização, que é a teologia do corpo, para comunicar a beleza do cristianismo, a beleza do catolicismo para o homem contemporâneo. Muito bem. E como é que nasceu isso tudo? Agora a gente está falando aqui com um casal que é responsável pelo Imago Dei. Tudo novo. E tudo como novo. É que a gente chegou no Imago Dei? Bom, quer falar? Quer que eu fale? Vocês podem falar do gênio. No princípio era o verbo. Mas o Imago Dei, particularmente, nasceu no dia 1º de outubro de 2021. A Providência começou falando francês, né? Para nossa Santa Teresinha. Baluarte, Santa Teresinha, né? Começou no dia de Santa Teresinha, no mês de São João Paulo II, né? Em outubro de 2021. Mas a nossa proximidade, nosso contato com a teologia do corpo surgiu já em 2012. Em 2012, nós pela primeira vez ouvimos falar, nós fazemos parte de um instituto, o Instituto Sursum Corda, aqui em Brasília, e lá dentro nós tivemos o contato com a teologia do corpo. Então dali começamos a estudar, eu entrei no grupo de estudos que tinha internamente, o Vini entrou um pouco depois, meio a contragosto, não queria muito mexer com esse negócio, mas enfim, foi estudar ali por obediência mesmo. E quem estuda a teologia do corpo sabe, né? A gente é fisgado e começa a se aprofundar e quer sempre mais. Então já se vão aí quase 10 anos de estudos e hoje uma vida dedicada mesmo à teologia do corpo dentro do apostolado, que é o Imago Dei, né? Esse centro de estudos dedicado a falar da teologia do corpo com a perspectiva daquilo que ela realmente é. Né? Muito mais do que uma fala sobre sexo, sobre castidade, sobre pode e não pode, regra disso, regra daquilo, mas é um estudo sobre o que é a pessoa humana. Então, é esse o nosso desejo. E a percepção também desse apostolado surgiu do seguinte: a gente vê que tem muita gente falando de teologia do corpo. Graças a Deus, teologia do corpo já não é um tema tão estranho. Só que não se fala de teologia do corpo. Se usa o nome teologia do corpo, mas se fala de um pode ou não pode no âmbito da sexualidade. E quando você toca a obra de São João Paulo II, você vai ver que a dinâmica de falar da sexualidade, ela é secundária. Existe um antes, né, que é uma antropologia adequada, que é o estudo do homem segundo a criação, segundo o plano original de Deus. E depois disso se toca a sexualidade, que faz parte da vida do homem. Então, esse foi o primeiro aspecto. A gente via que tinha muita gente falando de teologia do corpo, só que não. Falava, usava o tema. Alguns iam por outro lado. Ia para o outro lado. Segundo ponto, ficava no âmbito muito ou do sentimentalismo, ou da intelectualidade sem frutos. Então, era ou o estudo pelo estudo, ou só um sentir pelo sentir. Então, nós
pensamos em criar esse apostolado para que as pessoas tivessem a experiência intelectual, mas também de conversão de vida. Não que a intelectualidade não gere conversão, mas algumas vezes desassocia essa vida de estudos com a vida prática. Então, a proposta do Imago Dei é propor formações, propor vida fraterna e propor oração. Então, a gente trabalha nesse tripé: a espiritualidade, a formação e a vida fraterna. Então, deu a formação, só que essa formação tem que te levar para rezar. E não adianta você rezar porque você está inserido na sociedade, você tem um povo ao seu redor, você tem pessoas ao seu redor, você foi criado para relacionar, que tem tudo a ver com a teologia do corpo. Então, insere-se isso em uma vida fraterna. É isso que a gente busca fazer nos eventos que nós propomos realizar, né? Sempre uma formação conforme a tradição da igreja, uma formação sempre ortodoxa, que sempre desemboque em uma espiritualidade, que sempre desemboque. É muito legal quando as pessoas participam do nosso evento e falam assim: vamos rezar agora. É uma marca que eu acho muito legal, assim. Não é só o conhecimento, é um encontro, né? Aí a gente usa o que Bento XVI fala, né? Catolicismo não é um conjunto de regras, mas um encontro com uma pessoa. Sim. E a gente aborda muito isso no nosso apostolado. A formação, ela tem que gerar um encontro da pessoa onde ela esteja, na situação que ela esteja, com Cristo, que deseja fazer com que ela se encontre, que ela seja uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa a imagem e semelhança de Deus. Por isso o nome Imago Dei, né? Ser imagem e semelhança de Deus. Entendi. Então a missão de vocês agora, pelo menos agora, é a de dar formações. Isso. De levar essas formações. Sim. E aí, nessas formações que vocês também fazem essa promoção da fraternidade e tudo mais. Isso. Então, nossa missão é promover a formação para que as pessoas também tenham um contato com a teologia do corpo mais profundo. Uhum. O desejo é que as pessoas tenham contato com o texto original, que vejam que a teologia do corpo, uma vez que fala do homem, ela acaba abrangendo muita coisa. Sim. Então, vai tocar basicamente duas perguntas, né? Quem sou eu e como eu faço para ser feliz? Ninguém fez essa pergunta na vida. Nunca, jamais. Nunca se perguntou. Né? Mas são essas duas perguntas que São João Paulo II quis responder com a teologia do corpo, e é isso que nós queremos ajudar as pessoas também a responder, né? Para que cada um consiga viver de forma verdadeiramente humana. Nós percebemos que hoje, infelizmente, enfim, por todo o contexto, por toda a cultura, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o sentido da própria vida, não conseguem entender a beleza do próprio corpo, a beleza da própria sexualidade, não conseguem responder quem sou eu, e sem responder quem sou eu não se consegue viver uma vocação. Então, a teologia do corpo abarca tudo isso. O nosso desejo é, através das formações, e aí seja uma formação para quem está começando, seja uma formação para quem já estuda há um tempo e quer se aprofundar, nós tentamos tocar ali na medida do possível, na medida daquilo que nós temos tido a graça de conhecer, de aprender também, levar as pessoas a este estudo, mas um estudo que, como o Vini falava, se converte primeiro em oração, se converte num relacionamento mais íntimo com Deus e se converte também numa vivência prática, né? Numa vivência ordenada da sexualidade, da afetividade, dos relacionamentos, de buscar o sentido da vida. E, claro, a gente faz isso junto, né? Por isso que nós gostamos. Temos coisas online, mas o gosto mesmo é por aquilo que é presencial, né? Esse poder estar aqui conversando, conhecendo o outro, entrando na vida do outro. E é interessante vocês falarem isso, porque vocês estão passando algo que vocês experienciaram antes, né? E como é que foi esse toque da teologia do corpo em vocês? Bom, na minha história ele tocou de forma obrigativa, né? Assim, impelido. Eu sempre gostei muito de falar para jovens, sempre tive essa inclinação de comunicar com jovens e acabava que, por estar namorando, ia para missões falar sobre castidade e tudo. Só que, como a Laila falou, nós fazíamos parte de um instituto chamado Sussum Corda. E lá, antigamente, tinha a divisão de matérias que se estudava. Então, era dividido em liturgia, educação, marxismo cultural, né, ou contra-marxismo, e teologia do corpo. Eu ficava com a parte da liturgia e do marxismo. A Laila
já estava dentro do grupo de teologia do corpo. Aí o nosso fundador, né, na época, o Regis, falou, olha, eu acho que você devia ir para o grupo da teologia do corpo. Eu falei, poxa, mas... Eu gosto de falar mal do Marques, né? Eu gosto dessas bagunças. Ele, não, vai para lá. Eu falei, não, mas a liturgia, ele, vai para lá. Eu falei, tá bom. Era um tema que eu gostava, mas não era assim o que eu estava ali disposto naquele momento a me aprofundar. E aí comecei a ler. Eu tive acesso a um livro do Christopher West, né, que era Teologia do Corpo para Principiantes, a primeira tradução que tinha. Aquela que tinha várias carinhas. Aquela capa horrível, né? Aquela capa horrenda. Desculpa, Miriam, mas aquela capa horrenda, né? E aí, beleza. Comecei a ler e aquilo foi trazendo respostas para mim. E me encantei, né? Comecei a estudar mesmo a Teologia do Corpo em final de 2012, início de 2013. Mas já tinha uma certa noção um pouco antes, né, pela partilha dos meninos mesmo, e me encantei, falei, é isso, parece que assim, ali eu achei um tesouro, falei, eu preciso fazer com que as pessoas experimentem o que eu experimentei, porque ela me trouxe muitas respostas. Uma das respostas, né, especificamente, eu tinha um problema sério com autoimagem. Eu olhava para mim e falava assim, não me sinto uma pessoa atraente. E ali, né, com as catequeses de São João Paulo II, com o Christopher West, né, na forma com que ele traz, né, na forma bem didática que ele traz, eu comecei a perceber o valor que eu tinha. Não no aspecto externo, mas havia um valor que ele era objetivo e que era muito maior do que qualquer beleza ou qualquer realidade. Porque eu era imagem e semelhança de Deus. E assim, a gente fala isso, parece frase de caminhão, né? Não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Não, eu tive uma verdadeira experiência através da teologia do corpo, assim, de reconhecer a minha dignidade enquanto pessoa. E isso me ajudou porque eu comecei a estudar já namorando. Então, nos ajudou muito no nosso relacionamento, porque eu descobri com a Laila uma dignidade da minha pessoa, a dignidade dela enquanto mulher, e tudo isso basilado ali, né? Tudo isso sendo orientado por São João Paulo II, né? E não tinha uma amizade por São João Paulo II, tinha uma admiração por ele, e tive a graça de ir na canonização. Essa história é bem engraçada. Gente! A gente foi nossa, na canonização. mas não uma pequena graça, né? Não, mas foi algo assim, bem, bem especial, porque a Laila sempre foi devota de São João Paulo II, a Amanda e o Tadeu, que foram conosco também, devotos. E eu queria ir para ver o Padre Pio e São Francisco de Assis, que a excursão passava lá. Falei, canonização, beleza, né? Resumindo muito a história, as minhas experiências vendo São Padre Pio e São Francisco de Assis foram frustrantes, eu não consegui chegar ao túmulo de São Francisco de Assis. Padre Pio, a gente ficou lá com ele, mas assim, todo mundo fala, aí aquelas coisas, né? Quem é filho mesmo do Padre Pio sente que ele vai mexer. Ave Maria! Aí eu falei, não, ele vai mexer em nada, não aconteceu nada. Eu falei, Aí já fui frustrado, fomos para a Praça São Pedro e canonização, ficamos lá 17 horas em pé e tal, mas foi uma experiência muito legal. Acabou, vamos visitar a Basílica? Vamos. E aí os meninos foram para o túmulo de São João Paulo II. E aí, bem emocionados e tal, a Laila, né, tem uma história muito bonita também, que fez uma promessa para ele e cumpriu lá, depois ela fala. E eu tô lá, ajoelhei e falei, assim, a oração mais ridícula da face da terra. Desse jeito. Dizem que o santo escolhe seu amigo, né? Se eu quiser ser meu amigo, eu tô aí. Sim. Bem tosco mesmo. Foi bem tosco, olha. Diz que o santo escolhe seu amigo, se você quiser, tô aqui. E aí eu ouvi, eu quero. E aí eu, né, levantei, olhei pra lá, ela falei, o que foi ela? O que foi o quê? Falei, Tadeu, você me chamou? Ele, não, eu. Nossa. Aí eu fechei o olho de novo, falei, bom, agora deixa eu fazer uma oração mais séria, né? Falei, eu não sei por que eu vim nessa viagem, não faço a menor ideia. Tenho uma admiração, mas não me sinto seu amigo. Agora, se o senhor quiser ser meu amigo, né, eu também quero. E eu ouvi de novo, eu quero. E aí eu comecei a chorar tudo que eu não tinha chorado das outras, que eu queria ter chorado, né, das outras experiências.
E ali começou uma amizade, assim, um cuidado de São João Paulo II na minha vida, né, no nosso relacionamento, uma graça que ele nos concedeu muito especial. A Laila fez um exame e estava com um nódulo na cabeça. E aí a gente, né, assim, poxa, e agora? Como é que vai fazer? E aí deixei ela em casa, tentando acalmar, peguei o carro e voltei, assim, chorando muito em casa. Meus pais ali, o que foi? Tentei dizer, não consegui, eles vamos rezar o terço. E eu comecei a rezar o terço e tudo, e tinha sido pouco tempo, né, que a gente tinha voltado. A minha dor de cabeça começou lá na viagem. Começou lá, né? Lá e aí a gente chegou, acho que foi 3, 4 meses depois, eu chorando, só conseguia dizer, né, piedade e tal. E aí me veio, né, falei, bom, já que São João Paulo II é meu amigo, né, agora, falei, se o Senhor me conceder essa graça, eu vou dedicar minha vida toda para falar sobre, a propagar o Evangelho e, se for no caso, a teologia do corpo. Mas falei assim, sabe aquela que você fala, mas... No outro dia a gente foi fazer os exames, né? Deixei a Laila, né? Alguns dias, né? Aí a Laila fez o exame, o cara ligou para ela e falou, ó, tem como você voltar aqui na clínica para refazer? Tá, volta para a clínica, vamos refazer. Refez. Aí ele chamou a Laila e falou, olha, eu não sei o que você acredita, mas esse aqui era o seu exame, tem aqui um negócio. Você fez o segundo, não tem nada. Você fez o terceiro, não tem nada. É a mesma máquina, foi o mesmo técnico que fez, a gente trocou aqui no segundo para o terceiro e não tem nada. Não é erro da máquina, não é erro do operador. Eu não sei o que você acredita. E aí foi, assim, para nós um sinal, assim, de que a gente, né, teria uma vida missionária, né? Desde então a gente tem dedicado aí, né, às missões, e especialmente na teologia do corpo. Então foi assim que a teologia do corpo me impactou, né? No meu caso, eu já tinha essa amizade com São João Paulo II, né, de pequena mesmo, foi o Papa da minha infância, então aprendi o que era um Papa, aprendi, né, a obediência ali, a figura do Papa com ele, né, vendo na televisão. E lembro bem que um dia, eu devia ter uns 9, 10 anos, e era uma quarta-feira de manhã, eu não tive aula, e eu fui deitar na cama da minha mãe, e tinha televisão ali, estava passando a catequese que ele dava ali, né, nas quartas-feiras. E eu lembro de falar pra ele, assim, eu gosto muito de você, e um dia eu vou aí te ver na janelinha. Eu te prometo que um dia eu vou te ver na janelinha. E guardei aquilo pra mim, então eu gostava muito da figura dele, né? Tinha muita vontade realmente de ir à Praça de São Pedro, de ver o Papa, tinha aquela coisa em volta disso. Enfim, cresci, adolescência ali, afetos, né, desordenados, e me envolvi num relacionamento muito conturbado. E saindo desse relacionamento, estava muito mal mesmo, muito triste. Foi na época que eu conheci o Instituto, não conheci o Vini ali por causa do Instituto, mas de aproximar assim como amigos. E um dia eu fui numa livraria católica aqui em Brasília e vi um livro que na capa tinha São João Paulo II. Falei, legal, deve ser bom. Pô, eu estava nessa fase, né, bem difícil da minha vida, e abri o livro ali e tava o significado da palavra gozar. Eu falei, meu Deus do céu, isso pode, né? Fechei o livro, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, que coisa estranha, mas tem São João Paulo II na capa, né? Enfim, mas aquilo me deixou um pouco curiosa ali de entender o que era aquilo. Vou levar esse livro. E era nada mais, nada menos do que o Amor e Responsabilidade. E ali eu li o livro, e para mim já foi um momento assim, muito importante de tocar a minha história, porque eu lia o livro e falava, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu não tinha feito tanta besteira na minha vida. Né? E ao mesmo tempo era um desejo de falar, eu queria viver isso que o livro fala. Será que isso um dia vai ser possível? Será que para mim tem jeito? Então foi algo muito concreto, aquela experiência de uma afetividade, de uma sexualidade muito machucada, mas um desejo de viver aquilo que a igreja me ensinava através daquele livro. E naquele mesmo ano, então, por providência divina, chegou o estudo da teologia do corpo, né? Então foi assim, para mim,
a teologia do corpo, em termos de experiência pessoal, foi uma experiência de redenção. Foi através desses ensinamentos que São João Paulo II deixou que eu me encontrei com a redenção que Cristo realizou na minha vida e realiza na minha vida até hoje. Então, para mim é um ato de dever, né? Propagar a teologia do corpo e fazer com que, de algum modo, outras pessoas possam ter contato com isso. E graças a Deus, acho que uma das frases que nós mais escutamos, né, é: por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não conheci isso antes? E, assim, bendito seja Deus, porque eu aprendi que eu tenho jeito, que a minha história tem jeito, que a redenção que Cristo realizou na cruz é para mim também. Então, é algo muito concreto para nós, né? E, de fato, é falar com esse amor, porque é algo que tocou a nossa história de uma maneira muito profunda, muito concreta, muito real. Então é isso que move, né? E é bom esse aspecto que a Laila falou, porque assim, a teologia do corpo ela tem essa beleza de encantar aqueles que foram preservados, que viveram a graça da continência, da castidade, da virgindade até, né, casaram ou que estão vivendo, mas também toca aqueles que tiveram uma vida desordenada. Né? Por quê? Porque toca o homem. Né? O intuito de São João Paulo II não é apontar dedos, mas é trazer a verdade. E a verdade liberta, a verdade cura, a verdade exorta, e por isso que mexe tanto com a vida das pessoas. Para aqueles que vivem, né, a graça de viver a virgindade e a castidade mesmo no aspecto real, né, não castidade igual ausência de sexo, mas castidade igual amor integrado, né, o amor integral, o amor total a Deus, que se dá no outro e que respeita a dignidade do outro. Toca essa pessoa e dá sentido, então é por isso que eu vivo isso. Né? Muitas pessoas às vezes vivem a virgindade como se eu fizer isso, o trovão de Deus vai me tocar e eu vou, né, desaparecer. Né? Não, a teologia do corpo vai dizer que não é um trovão de Deus, mas é um Deus que te chama um amor esponsal, um amor elevado. Então quando você tem o sentido da vivência da castidade, aí sim, o próprio livro Amor e Responsabilidade traz, né? Ele vai conceituar a castidade e vai trazer, né, que é essa ordem da integração. Então dá sentido para essa pessoa, dá esperança para aquela pessoa que não viveu a castidade. Né? E a convida, olha, você não viveu, mas ainda é tempo. Né? Porque é para você, porque Cristo morreu na cruz por você, Cristo te chama uma vida redimida. O coração do homem não está em suspeita, né? Mas o coração do homem não é acusado, é chamado. É um termo muito bonito que São João Paulo II usa. O coração do homem não é acusado, porque aí vem os mestres da suspeita, Nietzsche, Freud, Marx, né, que sempre botam o dedo que o homem é assim e vai ser sempre assim, um determinismo exagerado. E vai dizer São João Paulo II, não, o homem é chamado à liberdade. E caso ele abrace essa liberdade com Deus, ele é capaz de viver uma vida santa. Então, traz esperança para aqueles que, nossa, sim, não tem jeito mais. Tem jeito. Então, por isso que encanta tantas pessoas. Né? Entendi. Eu quero fazer algumas perguntas mais direcionadas, mas antes, já que vocês falaram sobre como a teologia tocou cada um, como vocês, enquanto casal, pensaram, agora a gente tem que cuidar disso? O que foi assim que falou, nossa, é nossa missão? Eu acredito que assim, desde quando a gente começou a namorar mesmo, porque eu vivi, né, tive a graça de casar virgem, mas não casei casto. Né? Minha cabeça dava para plantar tomate, e, né, maravilha de fértil que era. A Laila teve uma experiência sexual antes do matrimônio. E eu tive, né, eu sempre quis viver um namoro, né, não gosto dessa palavra, mas era o que tinha na época, um namoro santo, que sim, parece que é aquela coisinha, né? Mas a caixinha do namoro santo. Mas eu queria viver conforme o plano de Deus. E aí tive uma namorada num grupo jovem, e aí falei, olha, eu quero namorar e quero viver a castidade. Tá bom. Aí passou um mês, ela, olha, você é muito legal, bonito, gente boa, mas tô indo embora. Eu falei, ué, mas tem alguma coisa errada, se eu sou legal, bonito, gente boa, mas, né, português dá uma ideia de contraditório aqui, né? E aí ela foi embora, uma amiga dela veio falar comigo e falou, olha, isso aconteceu porque você não queria ter relação sexual, você queria viver a castidade, e ela achava que não daria conta. E teve um fato muito marcante,
que teve um dia, eu com essa moça, a gente estava sentado e fui assolado por, assim, né, por a tentação. Falei, posso te pedir uma coisa? Ela, o quê? Falei, você pode ir embora, porque hoje está difícil. Ela, mas eu não fiz nada. Eu sou um tarado, um pervertido, eu sou um maníaco, né? Fui confessar com o padre, né? Falei, padre, o que foi? Chorando, por que foi? Eu sou um tarado, porque, né, tava assim. Ele, não, meu filho, graças a Deus, né, encontrei um sacerdote ortodoxo que estava, né? Ele falou, não, meu filho, isso aí é só os seus desejos. O que você precisa é orientá-los. Né? Então foi a primeira vez que alguém me trouxe assim, desejo não é mal. O desejo ele precisa ser orientado. Então, mesmo antes de conhecer a teologia do corpo, eu devia ter meus 19 para 20 anos. Passado muito tempo, depois namorei 1 ou 2 vezes, não deu certo. Começamos a namorar, lá ele e eu. Depois de 3 meses, de novo, né? Aquela tentação, amor, posso te pedir uma coisa? Ela, o quê? Some daqui, né? Porque hoje tá difícil embora, e tal. Mas quando eu falei isso, me veio o filme daquela vez que eu falei. E eu, nossa, me expus, acabou. Aí eu achei muito bonito que ela parou, olhou assim pra mim, ela, amor, desculpa. Aí eu, não, você é normal, eu que sou pervertido, tarado, maníaco. Ela, amor, desculpa, eu não queria fazer mal, eu tô indo embora. Eu falei, eu vou casar com essa mulher. Porque se ela entende essa limitação, né, ela vai entender aquilo que é mais sagrado em mim também. E a gente experimentava muito fruto da teologia do corpo, de reconhecer a dignidade. E a gente começava a conversar com as pessoas que estavam próximas, e elas, nossa, mas como? Que legal. E até a nossa forma, né, de ser um com o outro. A Laila é minha melhor amiga. Né? E então, as pessoas, a nossa forma de relacionar sempre era como que um convite para mostrar para as pessoas que um namoro, um noivado, um casamento, não é assim aquela guerra de titãs, né? Um com a espada, outro com o escudo, e vamos nos degladiar e quem vai vencer, quem tem que ter a razão. Nunca teve isso, né? E foi muito natural, né? Em relação à missão em si, as coisas foram acontecendo simplesmente, né? De repente chamava um chamado aqui para dar uma formação, uma possibilidade de estudar um pouco mais, né? Os cursos que foram aparecendo, e a gente se sentia no dever também de dar aquilo que recebíamos, né? Não só o dever pelo dever, mas era um desejo mesmo, era o dever, assim, a obrigação de, nossa, eu preciso, né, levar isso para outras pessoas, mas também um desejo de que outros conhecessem. Então, acho que não dá nem para dizer assim, foi nesse ponto específico, né? As coisas foram acontecendo muito naturalmente em relação à missão. Tem marcos, né? Assim. Tem alguns pontos, né? Mas especificamente hoje com o Imago Dei também foi muito natural. A gente foi vendo esse movimento da providência, né, para nos formarmos e a possibilidade que foi surgindo da gente poder falar sobre isso, né? Então, para nós, um outro aspecto muito particular, né? Nós temos 6 anos de casados. E desde o início do casamento, já falando da teologia do corpo, então a gente já casou com aquela ideia, né? Mês que vem, né, já estamos escatarrento por aí, né? Então, né, pelos mistérios de Deus, nós não temos os nossos filhos ainda. E a teologia do corpo nos ajudou e nos ajuda muito concretamente hoje a entender também a dimensão da fecundidade espiritual. Então, hoje, a nossa forma de viver a maternidade e a paternidade no nosso matrimônio se dá através da missão. A gente brinca muito que Deus não nos deu os filhos de fralda, mas nos deu uns de barba, né? De bigode, né? De absorvente. Então, são esses os filhos que hoje Deus nos confia, né? Através da teologia do corpo, de cuidar destas pessoas, muitas vezes adolescentes, muitas vezes adultos, né? Muitos filhos órfãos de pais vivos, né? Que precisam dessa figura paterna, dessa figura materna, e que nós, na nossa pequenez, na nossa miséria, né, temos tido a graça de ajudar de alguma maneira, de cuidar de alguma maneira, de orientar naquilo que a gente pode, especialmente a partir da visão da teologia do corpo. Então, tem sido esse movimento também de Deus, né? E a gente vai seguindo, não sei o que Deus quer, onde que Ele quer, o que Ele quer, até onde Ele quer, mas como, de novo, voltando a Santa Teresinha, né, no hoje, a nossa resposta
de hoje, do jeito que a gente pode. Não sabemos tudo, né? Temos muito a aprender a cada vez que a gente lê a catequese de novo. Esses dias mesmo nós lemos a primeira catequese outra vez e o Vini brincava. É um texto novo, porque né, na profundidade era um grupo de estudos que a gente estava participando e assim, coisas muito novas. E eu falava, meu Deus, parece que eu nunca vi isso. Então, estamos nesse caminho também de aprender, nesse caminho de aplicar na nossa vida, de aplicar no nosso matrimônio, de deixar com que esses ensinamentos também nos façam crescer, né, nos santifique. Eu acho que toca muitos outros também, porque não é um desejo de mestre e aluno, mas né, é um desejo de partilha. Né? O nosso relacionamento ele é mergulhado nisso. Então, a gente aprende muito na complementariedade, né, a experiência da solidão original, na vida da Laila, na minha vida. Então, assim, é difícil dizer um fato marcante, assim. Sim. Onde que vocês começaram? Acho que se a gente lê a nossa história, seja enquanto solteiro, seja como a gente se conheceu, ela é muito explicada pela teologia do corpo, né? Então, a gente até gosta de brincar, né, que acaba sendo assim, a teologia do corpo acaba sendo um testamento, né, ou uma regra de vida, né, daquilo que a gente deseja seguir na nossa vida matrimonial, na nossa vida enquanto filhos de Deus, enquanto trabalhadores, né, enquanto missionários, enquanto pessoa humana, né? Eu acho interessante vocês falando sobre tudo isso, me lembrou a jornada Mundial da Juventude, né? Porque quem já teve a experiência de ir para uma jornada sabe que você vê ali o catolicismo de uma maneira muito diferente. Você consegue entender que a prática do catolicismo que você tem na sua paróquia, bem aqui, numa quadra de Taguatinga, ela não é a mesma, assim, por assim dizer, mas é o mesmo catolicismo, é a mesma fé, é o mesmo Jesus na Eucaristia que está no Japão, né? Porque eu lembro que quando eu encontrei com alguns japoneses na jornada, eu falava, meu Deus, tem católico no Japão, que coisa maravilhosa. E você olhar para um lado, olhar para o outro e ver ali jovens também que estão tendo aquele encontro com o Papa, que estão buscando também esse encontro com Deus, né? Ver o tamanho da nossa igreja. E eu dizia no início, né, que esse tema ele não tem fronteira, porque ele toca todo ser humano diretamente, né? E a pergunta que eu quero fazer, já pegando um ponto mais específico, conversávamos antes, eu e Danilo, que você vai para fora, né, para fora da igreja, e aí eles banalizam a sexualidade de uma maneira, e nas músicas e em tudo, a gente cuida de jovem, volta e meia a gente vê o que eles estão escutando, e a gente, meu Deus do céu, dá até vergonha de ler o que a gente está lendo aqui, e é tudo tão banalizado, tão jogado de tal maneira, que quando você chega na igreja, muitas vezes por falta de formação mesmo, na catequese, é só o pode e não pode. E aí a castidade é isso. E aí você não sabe mais por que você tem que fazer aquilo, nem por que você não pode fazer, e lá fora pode tudo, e fica aquele misto de coisa em você, e aí aquela ideia também do não posso enquanto eu tô namorando, mas depois tudo pode. E aí, como é pra vocês também encarar tanto a universalidade da teologia do corpo que se estende para todo mundo, e é tanto que vocês foram buscar a formação fora, porque, enfim, abarca tudo, e ao mesmo tempo ter essa batalha mesmo com o que é apresentado fora da igreja. Bom, E até dentro, né? Vou dar um aspecto, a Laila dá outro. Vou começar com um exemplo. Quando alguém vai casar, a pessoa, ela dá um sim e tem um não, concorda? Eu casei com a Laila, então eu dei sim pra Laila. Só que eu dei não pra você. Dei não pra quase 4 bilhões de mulheres. Eu não subo no altar falando assim, nossa, dei não pra Angelina Jolie. Nossa, dei não pra fulana. Nossa, dei não pra ciclana. Meu Deus, fulana, dei não pra ela também. Não, o que me move a fazer um compromisso de eternidade é um sim. E esse sim tem como consequência vários nãos, mas o que me firma é o sim. Quando se fala da castidade, o coração do homem não foi criado para não.
não é uma barreira. Então, se eu falar, não pise na grama, qual que é o nosso desejo? Vou ver como é que é. Vou dar um outro exemplo, para você que está nos acompanhando. Agora, nesse momento, eu quero que você não pense num elefante cor-de-rosa. O que você está rindo? O que aconteceu? Coisa que não... Por quê? Porque o não, quando você fala assim, não faça isso, você... Mas por que não? Se a gente aborda a castidade com o aspecto negativo, não pode, não isso, não aquilo, você joga um peso gigante, porque as pessoas têm desejo, o desejo, de certa forma, é uma força, o eros, né? Vai dizer, o Papa Bento XVI, vai dizer São João Paulo II, né? Vai dizer a igreja como um todo. O eros é a aspiração por tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Mas quem é a bondade, a verdade e a beleza? Deus, ou seja, o eros dentro do nosso coração é a aspiração por Deus. Só que quando eu não sei que é por Deus, eu vou procurar nas coisas que passam. Então falta essa ordenação. Quando eu falo para um jovem, não pense em pornografia, é a mesma coisa do elefante. Ele vai, não, por que não? Agora, se eu falo, entenda que você foi chamado a um amor muito elevado. Você tem uma dignidade muito elevada. E o outro também. E você, junto com esse outro, vivendo essa dignidade enquanto filhos e filhas de Deus, vocês são chamados a encontrar a beleza, a bondade e a verdade. Todo o amor que é uma caricatura apresentada pela pornografia, pela revolução sexual, ele é simplesmente uma coisa ínfima comparado ao verdadeiro amor, que é o encontro entre um homem e uma mulher no sagrado matrimônio. Pronto, o que você fez com ele? Você deu um aspecto positivo para ele. Você deu um aspecto do que vale a pena. Você falou, esse é um aspecto positivo e por isso vale a pena abrir mão disso. O aspecto positivo da castidade é um amor integral. Um amor onde respeita o seu corpo, os seus desejos, mas respeita a sua dignidade, a sua alma. Respeita você por inteiro. Porque você não é fragmentado, você não é só um corpo, você não é só uma alma. Você é uma pessoa humana e o outro também. Então, quando eu experimento e dou essa razão, já fica mais fácil. Você fala, então, por escolher um amor que é verdadeiro, um amor que é pleno, um amor que é repleto de bondade, repleto de verdade, repleto de beleza, não tem como você escolher algo abaixo. E ainda que seja difícil viver, mas ainda que não seja assim, né? Não é um passe de mágicas, entendi esse aspecto positivo, então agora tá tranquilo. Não, mas mesmo que seja ainda um esforço, uma trajetória para incorporar aquilo na sua própria vida, a pessoa já começa pelo menos a perceber que tem algo diferente. Existe uma possibilidade diferente. O grande problema quando se pensa a sexualidade hoje em dia, muitas vezes, é esse, né? São dois polos. Ou eu tô aqui no vale tudo, né, no pode tudo, no famoso libera geral, que alguns aí, né, mais ou menos, talvez da minha idade, aqui da nossa idade, cantavam lá com a uma, Xuxa. né, ali quando era pequena, eu não ia nem falar o nome, né, pra não derrubar, mas enfim. Não falou a música, não tem problema. Mas cantava ali a música, né? Então não é essa por um lado essa libertinagem, que por um tempo vai ali preenchendo, parecendo que está preenchendo, vai dando um certo prazer, parece que é tudo muito bom, eu posso tudo, mas uma hora cansa. Né? Uma hora a pessoa cansa dessa vida, mais cedo ou mais tarde, porque não sacia o coração do homem. Só que quando ela cansa disso, ela vai para dentro da igreja e muitas vezes escuta, não pode nada, né? Reprime, não sente isso, não fala disso. E aí a pessoa pergunta, por que não pode? Não pode. Não pode porque não pode. Não pode porque não não pode. Pode porque é pecado, não pode porque é feio, não pode porque é sujo, não pode porque você vai pro inferno. E isso também cansa. Uma hora eu não aguento, só que eu não sei para onde voltar. Então a pessoa fica ali parecendo, né, um jogo de tênis. Ela olha pinball, ali, né? Ela vai para ou libertinagem ou puritanismo. E aí São João Paulo II, né, desde a abertura do seu pontificado, e desde antes, na verdade, né, ele começa a falar desses temas quando ainda era padre, né, ali na Polônia, depois como bispo de Cracóvia. Ele se apaixona pelo amor humano. E lá no seu discurso inaugural ele vai dizer, né, Cristo sabe o que há no coração do homem, só ele sabe. E é a partir desse olhar de Cristo para o coração do homem,
se debruçando sobre esse olhar que São João Paulo II consegue escrever a sua teologia do corpo para nos ensinar aquilo que a própria igreja ensina. A saída não é nem a libertinagem, nem o permissivismo e nem o puritanismo, é o cristianismo. Né? É Jesus que vem ali, e a primeira vez que Jesus abre a boca para falar no Evangelho, não sei se alguém já parou para reparar isso, mas a primeira frase de Jesus no Evangelho é: o que procurais? O que você quer? O que você busca? Dependendo da tradução. Mas é isso, Cristo olha para o desejo que está no coração do homem e fala: é isso que você busca? Ok, vem cá, vinde verde, está aqui, está comigo. Né? Então, na nossa experiência, o que a gente tem tido a graça de tocar da vida das pessoas é isso, apresentar essa visão positiva, apresentar a beleza e, na medida do possível, ajudar essa pessoa a trilhar esse caminho. Então, eu entendi, você sabe onde quer chegar? Sei. O que está difícil no caminho? É isso, isso e isso. Então, agora segura aqui na minha mão e vamos juntos, né? Vamos segurar na mão de Cristo, né? E segura na mão de Deus e vai, né? E ouvir também, isso, né, sim. o clamor, porque assim, o coração do homem tem um grito. Então, hoje, quando a gente ouve um jovem ouvindo músicas assim, o nosso ouvido pode ficar assim, meu Deus do céu. Mas um verdadeiro evangelizador vai fazer o quê? Qual que é o grito? Porque por trás de toda aquela depravação, por trás de toda aquela desordem, há um grito. Há uma pessoa gritando por algo. Às vezes a gente se perde e condena. Você é pecador, safado, sem vergonha. Peraí, há uma pessoa ali que está gritando por algo. Qual que é o grito? Muitas vezes machucada, Muitas né? vezes machucada. Então, se você pega, por exemplo, vamos usar as músicas, né? Se você pega aí, né, aquele cantor, né, que vai lá e fala: I can get no satisfaction. Eu não consigo ter satisfação. É falta de sexo? Com certeza não. Porque quem conhece a história dele sabe que Mick Jagger fez sexo para dar com pau nessa vida. Então não é falta de sexo, é falta de sentido. Aí você vai ouvir o Bono, né? But I'm still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não achei o que eu estou procurando. O que ele está procurando? O que todo homem está procurando? O que um jovem, quando se perde na masturbação, que se perde no sexo, o que ele está procurando? Amar e ser amado. Se a gente for... Porque no começo vai fazer, não, prazer e tal, mas o que tem prazer? Você vai fazendo essas perguntas, mas o quê? O quê? Você vai chegar em uma resposta. Ele quer amar e ser amado. Ele quer ser feliz. Ou seja, ele quer Deus. Mas ele ainda não sabe como. E o que ensinaram para ele, o meio que ensinaram para ele vive uma idolatria. Ele não vive a contemplação, ele vive a idolatria. Então, ele pega o sexo e coloca no lugar de Deus, porque o coração dele precisa ser preenchido com algo. O que ele vai fazer? Colocar este ídolo, não um ícone, porque Deus nos deu os ícones, né, para ser uma porta para elevar o coração. Então, quando ele dá sexualidade para a humanidade, é um ícone para representar o chamado do homem à comunhão, a vivência de uma só carne, de dar a vida e receber a vida. Isso é o ícone. O que é o ídolo? Eu quero tomar a Laila para mim, eu quero experimentar usar, né? tudo dela, eu quero usar, eu não quero amá-la, eu quero usá-la. Então eu transformo esse ícone, algo querido por Deus, como um ídolo, porque ele já não é mais uma porta, ele é um fim em si mesmo. Aí que está a desordem. Então hoje, o que falta, a meu ver, nesse grito e tudo, é dar sentido. Porque quando você dá sentido para o jovem, quando você dá sentido para a pessoa, quando você mostra que A mais B dá nisso, não tem como. A não ser que assim, ela realmente não queira. E é muito raro a pessoa, quando você expõe a verdade para ela não querer aderir, porque o coração tem desejo da verdade. O coração busca a verdade. Agora, a primeira reação, às vezes, não é ai, que bom, né? Eu estava sendo enganado. Obrigado, né? Não, ninguém gosta de ser enganado. Você fala, ó, você está vivendo um erro. A nossa tendência é, não, eu não estou, não. Então, primeiro arredio. Não, peraí, não é assim. Aí você vai, não, e esse é um outro ponto que eu vejo. Às vezes o anúncio, ele não é um anúncio para a pessoa. Ele é um anúncio de regra.
E é preciso entrar na vida da pessoa. São João Paulo II, ele ensina isso. Quem conviveu com ele, os biógrafos dele falam, quem estava com São João Paulo II percebia que ele gastava tempo. Uma pessoa que estava com ele sabia, parece que o mundo acabou, eu sou todo dele. Ele é todo meu, assim. Parece que toda a atenção dele voltava. E isso cativava. Hoje, as pessoas querem o quê? Serem ouvidas. Querem ouvir. Por que rede social faz tanto sucesso? Porque a gente quer relação, a gente quer entrar na vida dos outros, a gente quer saber da vida dos outros e a gente quer que saiba da nossa vida. Então, pronto, está aqui um belíssimo campo de evangelização. Pessoas que gastem a vida, e aí beleza. Não é fácil escutar algumas histórias. Né? Vai dizer, não é o Papa Francisco, né, que o pastor tem que se sujar, né, tem que ter o cheiro das ovelhas. Isso é muito bonito. Né? Não é agora dizer, né, então nós vamos agora para os prostíbulos. Não, mas... E aqui que é bonito. Cristo, ele não ia aos locais de pecado, mas ele acolhia os pecadores. Cristo, ele tinha uma porta aberta para aqueles que queriam vir a ele. É isso que a gente tem que fazer. Ser uma porta aberta. Querem vir? A verdade é essa, mas eu estou com você. O que mudava, o que fazia as pessoas mudarem de vida ao encontro de Cristo? Primeiro, a certeza de que eram vistas, que eram amadas, e que o que estava sendo dito não era uma regra pela regra, mas alguém que amava, alguém que estava disposto a doar a vida. Então, respondendo, né, agora a pergunta, que a gente precisa dar esse contexto para colocar, mas é porque perguntas, a gente está muito acostumado com 144 caracteres. E essas perguntas tão densas na vida, elas não são respondidas rápido. Por isso que fica o vazio no coração. Por isso que fica inquietude. Tá, me dá a resposta rápida. Tem coisa que não tem resposta. Como eu vivo a castidade? Senta aqui e vamos fazer uma caminhada junto. Não, mas eu quero os 5 passos. Olha, você pode dar 5 passos, mas para viver a castidade você vai ter que caminhar uma maratona. Não é caminho fácil, é caminho certo. Mas quando a gente caminha com aquele que caminhou com os discípulos de Emaús, aí ao longo do caminho ele vai dizendo, anta, precisa fazer tal coisa, é assim. E aí você vai adequando até chegar ao partir do pão. Então, a gente vive numa sociedade muito imediatista. A gente vive numa sociedade que o vídeo tem que ser de 5 minutos. Não, se passar de 5 minutos, nossa, que vídeo longo. Sim, um áudio de 10 segundos é o máximo. Se alguém te manda um áudio de 1 minuto, você já entra em desespero. 2 vezes, né? Aí você já coloca rápido. Se for de 4 minutos, você já chama de podcast. Você fala, meu Deus, me mandaram um podcast. O que é isso? É o não interesse na vida do outro. Não querer entrar no mistério da vida do outro. E é necessário gastar tempo. Para amar é necessário gastar tempo. Para viver a castidade é necessário gastar tempo. Para ser santo é necessário gastar tempo. Sim. E a gente vê muito hoje em dia também as pessoas traumatizadas com a igreja, né? Assim, não tô falando hoje em dia, eu tô falando hoje em dia porque é o que a gente vive. Então, as pessoas estão sempre muito traumatizadas com a igreja. De vez em quando a gente tem essa experiência, né? A gente não anda por aí, assim, não tem um sinal claro de que a gente é católico, né? A não ser que você participe de alguma comunidade que tem um sinal, ou então... se você tem um hábito religioso, algo do tipo, mas você não anda com um sinal claro de que você é católico o tempo inteiro. E às vezes as pessoas, quando elas descobrem que você é católico, elas... porque parece que quando você fala que é católico, vem várias imagens na cabeça delas, que às vezes elas nem experienciaram de fato, mas que elas escutaram, que elas imaginaram, que elas viram num filme, ou algo do tipo, né? Então, às vezes também... a gente percebe que as pessoas têm essa imagem e, ao mesmo tempo, por outro lado, parece que a gente está muito preocupado em fazer os nossos pequenos núcleos, as nossas pequenas panelas e falar, não, aqui a gente é católico. Aqui a gente é católico. Aí eu não me relaciono com o resto. Porque o resto, né, por favor, não posso me contaminar. E, ao mesmo tempo, também, de andar com a placa da igreja, né? Cristãos de placa de igreja. Converta-se, senão você vai pro inferno, né? Aquela palavra. O que, assim,
não é que a gente tá deixando a verdade passar. Não é que não se fala da verdade. Mas como você disse, a maneira como se fala da verdade, ou a maneira como a gente chega nas almas, e eu tô generalizando bem, né? Não cativa as almas para pensar o que realmente é a igreja, o que realmente a igreja fala, né? O que realmente a igreja quer que a gente encontre, como vocês encontraram na teologia do corpo, né? Como a gente encontra quando, vivendo a fé de fato, você fala, nossa, é muito mais do que a regra, é muito mais do que tudo isso. Enquanto vocês falavam, eu lembrava de uma frase da Beata Chiara Lutz, que é minha amiga. Sua colada. Minha colada. Uma vez ela estava na sala de aula e tudo mais, e um colega da classe dela disse assim, olha, eu não acredito em Deus, porque eu não vejo. E aí ela olhou para ele, né? Eu fico imaginando o olhar da Chiara e um olhar de uma santa. E ela disse para ele, eu acredito porque eu vejo em você. E eu fico imaginando assim o poder dessa frase, né? Porque não é simplesmente uma frase de olha pro seu irmão e fala. Sim. A dinâmica, canta, né? a bochecha dele. Meu Deus do céu, quem nunca fugiu dessa dinâmica? Mas é um olhar pro outro realmente e ver aquilo que ele é. E aí eu quero ir pro fim de tudo que a gente tem conversado. Afinal de contas, o que é ver Deus nas pessoas e o que é ser imagem de Deus? Talvez essa pergunta seja muito complexa para ser respondida assim, mas como a gente poderia respondê-la? Eu vou dizer que ela não é complexa, porque Deus é simples, né? Deus não é simplório, Deus é simples. A gente pode olhar no olho de outra pessoa e ver que aquela pessoa tem um mistério, ela tem uma alma imortal e ela é chamada relação. Então, ver Deus no outro, né, não num panteísmo, né, Deus está em tudo, mas perceber que ali o outro me remete ao Criador, é porque nele está gravado essa imagem. Um Deus que é relação, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, três, o amor, o amado, o amante, essa relação. E cada um de nós carrega essa potência de amar. É muito bonito você pensar que só o ser humano é chamado ao amor. Na criação visível, só o ser humano é chamado ao amor. Cara, quantos animais fantásticos, né? O rinoceronte que tem aquele chifre maravilhoso, aquela força, o leão com aquela juba linda, né, mano? Mas ele não é chamado a amar, né? Você vai ver, né, um cedro, aquela árvore gigante, mas ela não é chamada a amar. Vai ver uma pedra, uma fortaleza, mas ela não é chamada a amar. Né? Todo ser humano é chamado a amar. Né? É chamado a relação, é chamado a um amor capaz de sair de si, né? Capaz de dar a vida, capaz de mover. É muito bonito quando você entende que Deus criou, né? Deus não me criou para mim mesmo. Deus me criou para o outro. Ou seja, quando eu vejo o outro, eu vejo um presente de Deus para mim. Deus te criou, foi para mim. Deus te criou, foi para mim. Porque Deus queria fazer uma declaração de amor. Quer dizer, tá vendo aquela pessoa ali? É porque eu te amo. E é nisso que a gente consegue ver Deus nos outros. É muito bonito, eu gosto muito de usar essa frase, né, de São Felipe Neri. São Felipe Neri, santo já, né, em vida já reconhecida a sua santidade, passa um criminoso daqueles terríveis. E aí São Felipe Neri, quando o criminoso passa por ele começa a chorar, copiosamente. E o povo tá vendo, esse bandido aí, ó, a alma dele é tão suja que fez Felipe chorar. E começaram a bater no coitado do bandido. E aí Felipe consegue, né, se acalmar, e ele diz a frase, né, lá vai Felipe, se não fosse a misericórdia de Deus. Conseguir olhar para o outro, mesmo aquele que está no estado de mais pecado, e falar assim, se não fosse a misericórdia de Deus, eu seria aquele. Então também conseguir ver Deus no outro é conseguir ter um olhar misericordioso, saber quem se é. Eu sei das minhas misérias, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei aonde eu muitas vezes chafurdo na lama e aonde Deus me tira. Então, quem sou eu?
aí você vai entendendo que o outro é um mistério. Que o outro, apesar dos erros, ele é chamado a amar. E que pode ser que ele ainda não aprendeu. Então, fala-se tanto hoje, né, dessa palavra tão desgastada, empatia, aí você já vai tendo antipatia da palavra. Mas quando você fala em empatia, é reconhecer que existe no outro uma potência de amar, uma potência de, às vezes naquela pessoa, Deus deu uma capacidade que seja ela a que vai descobrir a cura de uma doença, seja ela que vai solucionar um problema na ordem mundial, a gente não sabe. O valor da vida humana, ele é, assim, imensurável. Por isso que a igreja é contra o aborto, por isso que a igreja é contra a eutanásia, porque cada vida importa. Então, se a gente tem isso, às vezes, na vivência católica, a gente esquece esse valor da vida. E aí, alguma pessoa que faz algo errado, já vi muitos católicos fazendo isso, a começar desse que vos fala, né? Não, mas fulano não. E aí, né? Veja, né? Em momentos de crise, Deus nos dá os santos, né? Deus nos deu Santa Faustina para entender a misericórdia. Deus nos deu Santa Teresinha para entender a pequena via. Deus nos deu São José Maria Escrivá para entender a santidade no ordinário da vida. Deus nos deu o Beato Carla Curtis para fazer a santidade nos meios de comunicação. Deus nos dá a Chiara Lute para ver que existe um sofrimento que é redentor. Olha o tanto de santo que Deus nos dá. Então, entender que o outro é um mistério, acho que essa é a chave. E nesse mistério, Deus quer se revelar. O outro é, de certa forma, uma revelação de um Deus amor, de um Deus que é comunhão, de um Deus que é relação. Se a gente entende isso, acho que é um bom passo. É isso. É isso. Ótimo. Então tá bom. A gente fica um pouco sem palavras, né? Porque é muita beleza. Eu acho que quando a gente fala do corpo e da alma, né? Do ser humano em si, a gente fala da profundidade do nosso ser, né? Então, assim, acho que tem muito pano pra manga ainda, mas eu agradeço vocês pela oportunidade da gente conversar um pouco mais. Para quem quiser conhecer mais o Imago Dei, já tem Instagram, não é mesmo? Temos. Então, @ImagoDeiTDC, né? TDC de Teologia do Corpo. Então, podem procurar lá no Instagram. Também tem o nosso site, né? www.estudosteologiadocorpo.com.br. Lá tem algumas informações, alguns artigos, alguns podcasts também, alguns vídeos, né? Podem acompanhar nosso apostolado. Que ótimo. Eu agradeço vocês. E, por último, eu queria fazer a última pergunta. Sim. Agora eu prometo. Estamos à disposição. Ótimo. Falar desse tema é bom demais. E aí, com essa pergunta, vocês falam, respondem e podem fechar. Vocês mesmos. Vou deixar vocês fecharem hoje. Combinado. Tá bom? Já que o Senhor nos fez para nos relacionar e que algumas pessoas têm a vocação matrimonial, outras pessoas têm a vocação ao sacerdócio, enfim, e nas vocações que o Senhor nos dá. O que é este relacionar-nos com Deus a ponto de Jesus ser o esposo da nossa alma? O que é esse caráter esponsal entre a alma e Deus? É exatamente, pegando do que o Vini falava na outra pergunta, a capacidade de amar, né? São João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai dizer que o nosso corpo tem um significado esponsal. Ou seja, não é possível fazer para você um gesto de carinho, um gesto de afeto, sem que isso passe pelo meu corpo. A sua alma não tem como fazer um gesto de afeto para ninguém sozinha, sem o corpo. O ser humano precisa do corpo para se expressar. E este significado esponsal do corpo é exatamente um sinal visível da nossa capacidade de amar. O ser humano foi criado pelo amor, por amor e para o amor. E quando nós falamos desta dimensão da alma esposa, e isso passa de forma muito bela pelas vocações do matrimônio e do celibato, quando nós falamos disso é dizer que, no fim, o ser humano foi criado para Deus. Só Ele é este amor
pleno, sublime, capaz de saciar o nosso desejo de amar e ser amado. E eu digo que isso passa pelas vocações porque o celibato e o matrimônio se conversam, se complementam e ambos apontam para a mesma realidade, que é o fato de que nós fomos criados para o matrimônio com Deus, para nos unirmos a Deus, não só de alma, mas também através da ressurreição da carne. O nosso corpo também participará de alguma maneira, que eu não sei como, se esforça, vira santo e vai descobrir lá no céu, mas de alguma maneira, na ressurreição da carne também, o nosso corpo participará deste gozo celeste. E passa pelas vocações porque ao mesmo tempo em que o celibatário diz, olha, a meta é essa aqui, é a união com Deus. O casado diz para o celibatário, sim, a meta é Deus, mas nós estamos ainda neste mundo e não podemos nos isolar, vivermos isolados neste mundo. E ao mesmo tempo o casado diz, olha, você foi feito para relação. E o celibatário responde, sim, eu fui feito para relação, mas não é essa relação homem e mulher que vai te saciar, é outra relação. Então, ambos, né, casados, celibatários, aqueles que estão em discernimento, são chamados a este amor, são chamados a esta união plena com Deus, que será a única capaz de saciar o vazio do nosso coração. Né? Que casado experimenta, celibatário experimenta, porque é só na vida eterna. Eu acho que vai responder bastante essa dimensão da alma esponsal é o convite que Deus tem para cada um de nós a sermos esposa. Para nós homens é difícil. Ou esposa, aí o cara já se vê de véu, né? Perna peluda, e meu Deus, né? Não, mas a dimensão da esposa é a dimensão de abertura, de receptividade. Então Deus nos convida a receber dele os dons, reconhecer que tudo provém dele. Então quando Deus nos chama a essa dimensão esponsal, seja no matrimônio, seja no celibato, mas especialmente, né, nessa relação homem-Deus, ser humano e Deus, Deus nos convida a uma abertura. Por quê? Porque a iniciativa de amar é sempre dele. O homem nunca vai conseguir dizer para Deus, eu te amo. Vinícius, agora você ficou maluco. Não. O homem nunca vai conseguir dizer para Deus, eu te amo. Ele só vai conseguir dizer, eu também. Porque Deus ama primeiro. O homem nunca vai surpreender Deus e dizer, eu te amo. Quando ele pensar nisso, Deus já o amou. Então, a resposta do homem é, eu também. Por isso que é essa dinâmica esponsal, porque a iniciativa é do próprio Deus, que nos cria por amor, que nos chama ao amor, que incentiva-nos a amar. Então, a nossa vida vai ser sempre uma resposta de amor. Todos os nossos atos vão ser respostas de amor. E a dinâmica esponsal é, se eu fui amado, não tem outra resposta para eu dar do que amar. Então, acho que a gente pode fechar, né, falando assim que não importa a condição que você viva, não importa a vocação que Deus te chama, a tua vocação primeira é amar. Né? Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer, né, no coração da igreja serei o amor. Né? Descobri o amor e deste modo serei tudo. Porque uma menina de 24 anos entendeu que não existe outra coisa, não existe outra prioridade na vida do que amar. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si, amar a criação. As 4 relações que nós podemos ter. Todas elas baseadas na doação de si e no receber do outro. Então, convido você, né, que essa partilha nossa te movimente ao amor. Né? Primeiro, permitir ser amado. Porque a gente acha que a primeira ação é amar. Não. A primeira ação do homem é deixar-se ser amado. É ser tocado por um amor que deu a vida por nós na cruz, que nos chama incessantemente à conversão, que, né, estamos aí no tempo da Quaresma, o tempo onde o amor se fez frágil, o Deus Todo-Poderoso se fez carne, aquele que detinha tudo se fez pobre para nos enriquecer, para nos salvar, para nos dar de novo a dignidade. Então, permita-se ser amado. Primeiro exercício, não é fácil. Difícil porque a gente acha que não tem o direito de ser amado. Objetivamente, você deve ser amado porque você é filho, você é filha de Deus. E em você existe uma dignidade que
pode estar um pouco suja pela vida que hoje você leva, mas que lá no fundo ela ainda é reluzente como o mais belo dos diamantes. Deus te ama, permita-se ser amado. Reconhecendo esse amor, essa dignidade, não tem outra resposta para dar do que amar de volta. É só recebendo esse amor de Deus que a gente consegue amar. Então, permita-se ser tocado por esse amor e viva como os santos, os gigantes, né? Recebendo e dando, não guardando nada, porque o homem só se realiza no sincero dom de si. Deus te abençoe. Tchau, tchau.